Irmãos, vou gravar um videozinho aqui para vocês explicando a parte do casamento de impedância, tá? Essa é uma parte bem importante, né? Porque se a gente não souber fazer o casamento de impedância, a gente pode ter alguns probleminhas, tá? Então, o primeiro problema e o maior deles seria a gente queimar a saída do amplificador, tá? É o motivo pelo qual quando a gente coloca uma carga, né, ou seja, a gente coloca uma quantidade de caixas maior do que deveria, aonde a impedância fica abaixo da impedância nominal do amplificador, a gente tem uma corrente maior do que o próprio amplificador pode suportar. Ele acaba aquecendo, ou ele entra em proteção, ou ele de repente vai apresentar algumas intermitências, estalos, né? De repente vai queimar a saída, vai depender muito do amplificador, tá? Então tem amplificador que desliga o canal, tá? Vai depender muito do modelo, né? Então a gente tem modelos mais rústicos, que são aqueles amplificadores que não tem proteção nenhuma, né? E aí o que acontece? Quando ele satura, ele queima. E aí quando a gente também tem amplificadores que já tem um pouquinho mais de proteção, né? Então ele pode ficar clipando, tá? Cortando o canal, ou ele pode baixar a potência, tá? Ele pode desligar o canal de uma vez, tá? Enfim, a gente vai ter algumas formas de proteção. Mas por mais que ele tenha proteção, o ideal é a gente saber fazer a ligação certa para que a gente não coloque o equipamento em proteção, para que a gente não venha queimar o aparelho, porque a proteção ela vai funcionar até um determinado ponto. A partir dali, pode ser que essa proteção falhe, né? Então, é importante a gente entender o casamento de impedância, tá? Então, o principal casamento de impedância, tá? Então, a gente tem aqui algumas associações, tá? Vocês podem ver a mãozinha aqui do mouse passando em cima, né? Então, a gente tem aqui uma linha vermelha, né? E uma linha preta, tá? Então vamos imaginar que isso aqui seria o nosso fio bicolor, né? O nosso fio polarizado, o fio que a gente usa para áudio, tá? Então de um lado a gente tem o vermelho simbolizando, né, o lado positivo das caixas, né? E o lado preto representando o lado negativo das caixas, tá? Observem que é como se a gente tivesse dois fios, né? O vermelho e o preto, saindo do vermelho um vai no vermelho da caixa, saindo do preto um vai no preto da caixa, ou seja, tá? Isso seria uma ligação em paralelo, ou seja, a gente tem dois fios e as caixas todas ligadas nesse único fio em paralelo, né? Vermelho no vermelho, preto no preto e assim sucessivamente, tá? Quando a gente faz esse tipo de casamento, tá? As impedâncias, elas são divididas, tá? Como que elas são divididas, tá? Então a gente tem aqui, ó, vamos imaginar que a nossa caixa de som seja uma caixa de 8 ohms, tá? Então, se a gente tiver apenas uma caixa, a carga que está no amplificador seria uma carga de 8 ohms, tá? Então, 8 dividido por 1, 8. E se nós tivéssemos, por exemplo, duas caixas, né, ligadas nesse canal do amplificador, tá? Ligado dessa forma, né, em paralelo. Então a gente teria 8, que seria a impedância das caixas, dividido por quanto? Por duas caixas. Quer dizer que iria resultar a impedância de 4 ohms, tá? Como que a gente chega nesse resultado, tá, irmãos? A gente não está usando o equipamento correto muitas vezes para fazer isso, mas com o multímetro a gente já consegue chegar num resultado satisfatório, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver o fio, né, preto e vermelho, né, a gente ligar duas caixas, né, a gente pegar o multímetro, colocar, né, ali para medir a resistência, né, onde tem o símbolozinho de ohms, né, então a gente vai lá, né, e faz a medição. Normalmente vai dar alguma variaçãozinha para mais ou para menos, tá? E a gente vai encontrar aqui 4 ohms, 8 ohms, vai depender da quantidade de caixas que a gente tem, né? Se eu tiver 8 ohms e 3 caixas, né, na nossa linha, então nós vamos ter 2,66 ou 4 em paralelo, né? Então 8 dividido por 4 igual a 2 ohms, tá? É muito comum a gente encontrar no mercado hoje em dia
amplificadores de 4 ohms e de 2 ohms, tá? Também existem, né, amplificadores com impedâncias maiores e com impedâncias menores, tá? O que a gente precisa é tomar como referência qual que é o melhor. Bom, eu não iria por esse caminho, qual que é o melhor, né? Eu vou pensar em qual que é o mais adequado para o meu projeto, tá? Então, se eu preciso ligar 4 caixas, né? E a viabilidade de ligar 4 caixas seria mais conveniente ligar tudo em um único cabo, né? Então, de repente, um amplificador de 2 ohms seria interessante, um único cabo, todas as caixas ligadas nele, seria espetáculo, né? Pode funcionar muito bem, mas nem sempre é assim. Muito embora pode parecer interessante a gente ligar 4 caixas em um único canal, dependendo do segmento, né, onde vai ser instalado essas caixas, nem sempre é interessante a gente fazer esse tipo de instalação, porque dependendo de como as caixas vão ser colocadas no ambiente, pode ser que a gente não tenha a melhor sonorização, tá? Não por uma questão de ligação, né, a forma que as caixas foram ligadas, mas propriamente pela forma que elas foram instaladas. Então, em algumas situações, dependendo de como as caixas são colocadas, tá, a gente pode ter delays, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar nesse caso aqui, tá? A gente tem 2 fileiras com 4 caixas, tá? Vamos imaginar que a gente tem aqui um amplificador com 2 canais de 4 ohms, tá? Perdão, aqui no caso seria de 2 ohms, né? Vamos imaginar que a gente tem um amplificador com 2 canais de 2 ohms. Não importa a potência, tá? Não importa se é para tocar música, se é para tocar voz, tá? Esqueçam isso, não é esse o caso, tá? Isso aqui é o conceito de casamento de impedância, não tem nada a ver para o uso final, tá? Então vamos imaginar que a gente tem aqui um amplificador com 2 canais, né, de 2 ohms. Então nós ligamos 4 caixas em paralelo por canal. Se isso aqui, tá? Vamos imaginar que cada lado desse representasse o lado de uma igreja, né? Então eu tenho um lado dos irmãos, o lado das irmãs, ou de repente uma sala de evento, né? O lado esquerdo, o lado direito, enfim. A gente teria, tá? A ideia de que essas 4 caixas viriam em um único cabo. Tá, essas caixas vão vir no forro, tá? Fixadas no forro, todas apontadas para o piso, ou seja, caixas de embutir, ou essas caixas, eu vou ter 4 caixas espalhadas, fixadas nas paredes, tá? Se eu tiver caixas fixadas nas paredes, aí é onde começa a entrar a preocupação, porque se elas estiverem uma de frente para outra, a preocupação não é muito grande, tá? A gente não vai ter um efeito de delay que a gente vai se preocupar. Talvez tenha ali algum combi filter, alguma coisa assim, mas não seria a preocupação maior. Agora, quando eu coloco elas viradas, todas da frente para o fundo, tá? Da igreja, da sala de eventos, enfim, né? De um salão, seja ele qual for, tá? Aí eu vou ter delays, tá? E aí isso pode me gerar alguns problemas a partir de um X de distância, né? Vai depender do tamanho da sala, tá? E isso aqui não é o assunto para a gente entrar aqui, tá? Então, o casamento de impedância, tá? Basicamente vai funcionar assim. Então, ele visa facilitar a nossa vida, tá? Vamos imaginar que nós tivéssemos que ligar 8 caixas de som, tá? Em vez de comprar 2 amplificadores, tá? Com 2 canais de 4 ohms, ligar 2 caixas por canal, né? A gente compra um amplificador só e consegue ligar as 8 caixas nele, tá? Então, qual que é a viabilidade daquilo que a gente está fazendo, tá? Vamos lá. Tem alguns conceitos assim, né? Poxa, mas é legal a gente colocar 2 amplificadores, porque se um der problema, o outro continua tocando. Bom, dependendo da igreja, né? Se um amplificador parar, talvez as caixas, a forma que estejam dispostas, não vai cobrir o restante da igreja, tá? Então, não fundamenta muito bem isso, mas cada um tem uma forma de fazer, tá? Então, se for fazer com 2 amplificadores é uma forma, se for fazer com um amplificador é outra, tá? Com um amplificador a gente simplifica, tá? Menos cabo, menos equipamentos,
tá? Menos coisas para dar problema. Então, basicamente, tá? Em paralelo, a impedância nominal da caixa é dividida pela quantidade que tem na linha, tá? Então, se eu tivesse duas caixas nessa linha de 8 ohms, a gente teria uma impedância de 4 ohms. Se eu tivesse 3, teria 266. Se eu tivesse 4, 2 ohms. Se eu tivesse 5, seria 1 ohm, né? Daria 1 ponto alguma coisa, se não me engano, dá 1 ohm. Dá 1 ohm, tá? Então vamos lá. Passando aqui, possibilidades, tá? Vamos entender um pouquinho melhor a forma que a gente colocaria aqui, ó. Então, se eu tiver uma única caixa de 8 ohms espetada nesse amplificador, então a minha carga é 8 ohms. Se eu tiver duas caixas de 8 ohms, tá, ligadas em paralelo na saída do meu amplificador, então a minha carga é de 4 ohms. Se eu tiver três caixas, tá, ligadas em paralelo na saída do meu amplificador, então a minha carga vai ser 266. E se eu tiver quatro caixas de 8 ohms ligadas em paralelo na saída do meu amplificador, eu vou ter uma carga de 2 ohms, tá? Obviamente, irmãos, que a gente vai ter algumas variáveis, tá? Dependendo do tamanho do cabo, da bitola do cabo, se o cabo é alumínio, se o cabo é cobre, a gente vai ter alguma variaçãozinha de impedância, tá, gente? Não é esse o caso aqui, tá bom? A gente está ensinando aqui como fazer o cálculo, tá bom? Algumas variações para pequenos ambientes vai mudar muito pouco, tá bom? Para mais ou para menos. O importante é que a gente sempre tente manter a impedância acima da impedância do amplificador, nunca abaixo, tá? Então, basicamente, ligando em paralelo, a gente teria esse cenário aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, vamos lá. Na prática, como que ficaria, né? Então, se as impedâncias em paralelo, né, elas se dividem, né? Então, se eu tenho somente uma caixa de 8 ohms ligadas no meu amplificador, tá? Então aqui, essa aqui é a cereja do bolo, tá, pessoal? Isso aqui a gente precisa entender e entender muito bem, tá? Aqui eu peguei um amplificador que tem 100 watts de potência, tá? A saída dele é uma saída de 100 watts em 4 ohms, tá? Então aqui, ó, se eu tenho uma saída de 100 watts em 4 ohms, quer dizer que a tensão máxima, o pico de tensão máximo seria ali de 20 volts, tá? Como que a gente descobre isso, né? Então a gente vai pegar potência, 100 watts, a resistência, 4 ohms. Então a gente tem aqui, ó, tensão igual, tá? Potência, né, raiz quadrada da potência vezes a resistência, tá? Então a gente tem aqui a tensão igual a raiz quadrada da potência vezes a resistência igual a 400, tá? Então, potência vezes a resistência igual a 400. Raiz quadrada de 400 é 20. Então, a gente tem uma tensão máxima na saída do amplificador de 20 volts, tá? Um amplificador de 4 ohms. Se fosse um amplificador de 8 ohms, a tensão seria diferente. E se fosse um amplificador de 2 ohms, a tensão também seria diferente, tá? Por que é importante a gente saber qual é a tensão máxima que a gente tem na saída do amplificador? Muito embora muita gente ache que isso é bobagem, a tensão, de acordo com a distância da caixa, vai ter queda. Então, quanto maior a tensão eu tiver, menor vai ser a minha queda, tá? Por exemplo, um amplificador de 100 watts, tá? Com a saída de 100 watts em 8 ohms, ele tem uma tensão de 28 volts, tá? Ele é diferente do amplificador de 4 ohms, que é esse que eu estou mostrando para vocês, que a tensão máxima na saída dele é 20 volts. E se a gente tivesse um amplificador de 2 ohms? Talvez estaria ali alguma coisa em torno de uns 18, 16 volts de tensão, tá? A gente precisaria calcular. Vamos lá. Por que é importante a gente fazer o casamento de impedância certo e calcular a impedância correta, tá? Ou a carga correta, por melhor dizer, tá? Vamos pensar o seguinte. Eu preciso de 100 watts no meu ambiente, tá?
Aí eu fui lá, comprei um amplificador de 100 watts e comprei uma caixa de 100 watts em 8 ohms, tá? Aí eu fui lá, liguei a minha caixa de 100 watts no meu amplificador de 100 watts em 4 ohms. Só que a minha caixa é 8, tá? O que que vai sair nesse casamento, tá? O amplificador ele só vai entregar 100 watts se você colocar uma caixa de 4 ohms. Ou se você fizer um casamento de duas caixas de 8 ohms em paralelo, que vai resultar na carga de 4 ohms. Aí sim o amplificador vai entregar 100 watts. Caso contrário, não importa se a caixa seja 100 watts, 200 watts, 300 watts, não importa, tá? O cálculo é isso aqui, ó. Potência igual a tensão elevado ao quadrado dividido pela resistência. Então a potência igual a tensão, aqui, a gente já descobriu a tensão aqui, certo? Tensão elevado ao quadrado dividido por 8. 8 o quê? 8 ohms da caixa, tá? Então potência elevada ao quadrado é 400, tá? Dividido por 8. Ou seja, essa é a potência máxima que o amplificador vai entregar se eu ligar apenas uma caixa de 8 ohms, tá? Então, quando eu escolho o amplificador, eu também tenho que saber escolher a caixa, senão meu amplificador não entrega a potência que eu quero, tá? E aí eu também preciso entender aonde eu quero chegar, porque a escolha da caixa também determina aquilo que eu preciso, tá? Então vamos imaginar que eu tivesse em um local, não importa se é igreja, se é estacionamento, tá? Isso aqui são cenários e a gente precisa entender cenários e não apenas um ambiente, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, tá? Um amplificador de 100 watts, tá? Em 4 ohms, e eu escolher uma caixa, tá? De 4 ohms, esse amplificador ele vai me entregar os 100 watts, tá? Mas eu preciso de apenas uma caixa ou eu preciso de duas? Tá? Porque pode ser que eu precise colocar uma caixa do lado esquerdo, uma caixa do lado direito, uma caixa do lado de dentro, uma caixa do lado de fora, não sei, cada cenário é um cenário, tá? Então vamos imaginar que eu calculei, tá? Duas caixas com 50 watts. Opa, agora ficou legal o cenário. Por quê? Porque o meu amplificador me entrega 100 watts, tá? Eu calculei 50 watts por caixa, tá? E eu vou ligar duas caixas de 8 ohms, tá? Em paralelo nesse amplificador, tá? E ele vai me entregar 100 watts. Se o amplificador nessa ligação aqui, tá? Em paralelo com duas caixas, ele vai me entregar 100 watts, quer dizer que ele está mandando 100 watts aqui na linha, tá? Ou seja, vai ser 50 watts para cada caixa, tá? Ele não vai entregar 100 watts para cada caixa. Essa tensão, tá? Vai ser dividida pela carga, ou seja, né? Ele vai pegar a maçãzinha, vai dividir no meio, ó, metade para você, metade para você, tá? Então a tensão ela é dividida pela quantidade de sonofletores que eu tenho na linha, tá? Então ainda que eu tivesse aqui duas caixas de 100 watts, tá? O meu amplificador vai entregar 100 watts e cada caixa vai falar 50 watts, tá? Por isso que às vezes acontece de algumas pessoas falar, eu comprei caixa de 100 watts e foi pouco. Na verdade não foi pouco, tá? Foi feito o cálculo errado, às vezes o amplificador não estava excitando a caixa o suficiente para você tirar a potência máxima. Ou de repente comprou as caixas e fez o casamento errado, de repente comprou, né, um amplificador com dois canais, tá, de 4 ohms e duas caixas de 8 ohms, né? Aí tá esperando que vai tocar super alto, mas aí quando liga, o amplificador só entrega metade da potência, porque o casamento de impedância foi errado, tá? Então, se eu tiver que comprar caixa, eu também posso escolher. Existem caixas no mercado, tá? De 8 ohms, de 4 ohms, de 2 ohms, tá? O irmão Israel, por exemplo, ele faz a caixa, se eu não me engano, acho que é de 8 falante, que a gente estava conversando, que ele falou que faz ela em 16 ohms, tá? Ou seja, tá? Tem uma impedância e eu preciso fazer o cálculo certo para poder fazer a escolha do amplificador correto,
para que o meu ambiente receba a potência adequada que eu pude prever. Tá? Eu fiz uma predição e imagino que aquilo ali foi o meu dimensionamento e eu preciso que meu ambiente receba aquela potência. Se eu comprar o amplificador com a potência inadequada, tá? A gente vai ter ali algum problema, tá? Então vamos lá. Então esse seria o cenário aqui da gente fazer a ligação em paralelo, tá? Agora vamos pensar o seguinte. A gente tem aqui a ligação em série, tá? Então a ligação em série, tá? Ela soma as cargas, tá? Então ela soma as impedâncias. Então se eu tenho duas caixas de 8 ohms ligadas em série, tá? Eu vou ter uma impedância aqui nessa linha agora de 16 ohms, tá? Isso quer dizer que a minha resistência ficou maior, tá? Aonde isso é importante a gente saber e como vai funcionar, tá? Porque se a gente fizer a ligação em série de forma errada, tá? A potência vai cair drasticamente, tá? Mas também, se a gente não fizer a ligação em série, dependendo da situação, a gente vai queimar as caixas, e é onde que eu quero que vocês entendam a importância do casamento de impedância, tá? Então a gente já falou da matemática, tá? Então a tensão máxima no meu amplificador aqui é 20 volts, tá? E aqui a gente vai dividir a potência pela resistência, tá? Então, se eu tiver uma carga aqui de 16 ohms, tá? Então aqui a gente tem potência, tá? Igual a tensão dividido pela resistência. Então, potência igual a tensão dividido pela resistência, 16 ohms, tá? Potência 400 dividido por 16 igual a 25 watts. Ou seja, se eu ligar dois falantes assim, ó, de 16, de 8 ohms, e tiver uma resistência de 16 ohms nesse amplificador, que é de 4 ohms, tá? Ele é de 100 watts em 4 ohms, eu estou ligando uma carga de 16 ohms, tá? A resistência é muito maior do que a impedância nominal dele, tá? E aí o que acontece, tá? O meu amplificador nessa carga, ele só vai entregar 25 watts, tá? Ou seja, você tem 100 no amplificador, mas ele só vai entregar 25. Por quê? Tá? Porque a minha resistência é muito grande, tá? E aí, o que acontece? Eu vou ter o amplificador entregando 25 watts. E cada caixa vai falar 25 watts? Cada caixa vai falar 12 watts e meio, porque a potência máxima gerada pelo amplificador, que o amplificador está mandando na linha, tá? Vai ser dividida pela quantidade de sonofletores associados, tá? E aí, nesse caso, cada sonofletor vai falar alguma coisa em torno de 12 watts e meio. Irmão Hudson, mas aí o irmão, né, aonde que eu vou usar isso? Então vamos lá, irmãos. A associação em série é quando a gente tem um amplificador muito potente e caixas que não têm potência equivalente ou compatível, estão abaixo da potência do meu amplificador. Irmão Hudson, mas a gente tem limiter, tá? Em todos? Não sei, tá? Então, quando eu não tenho um limiter para gerenciar a potência máxima que eu vou mandar para as minhas cargas, tá? E eu também não sei se, tá? Quando os irmãos estiverem ajustando o limiter, se alguém vai pegar o multímetro e vai lá medir a tensão máxima, tá? Que o amplificador está deixando passar. Por quê? Tá? Eu não vou definir, né, a potência máxima somente indo lá e ajustando por número no meu processador. Eu preciso medir tensão lá na saída do meu amplificador, tá? Então vamos lá, vamos imaginar que cada caixa dessa daqui, tá, sejam caixas de 30 watts. Tá? Eu tenho duas caixas de 30 watts, 8 ohms. Tá? Então, cada caixa de 30 watts, 8 ohms, quer dizer que somadas em série, eu tenho uma carga
de 60 watts, tá? Em 16 ohms, tá? O que acontece? Como cada caixa vai falar apenas 12 watts, então não tem o risco de queimar essas caixas. Agora, vamos imaginar o cenário anterior. Olha que interessante. Se essas duas caixas aqui, ó, essas duas caixas aqui, forem caixas de 30 watts, o meu amplificador está entregando quanto aqui, ó? 100 watts. Então, consequentemente, aqui nesse cenário, tá? Cada falante vai receber 50, quando deveria receber no máximo 30. E aí é onde a gente queima as caixas, queima Twitter, tá? Racha o falante, tá? Por quê? Porque não foi feito cálculo. Ah, Raimundos, mas se eu ligar somente uma caixa por canal, ainda assim a caixa é para 30, eu estou mandando 50, ou a possibilidade de 50, tá? Então, nessa situação aqui, se as minhas caixas, a soma delas, tá, fica abaixo da potência máxima do meu amplificador, então o ideal é fazer associação em série. Mas, irmão Hudson, mas aí a potência cai demais. Bom, então, antes de eu escolher o meu amplificador, eu tenho que escolher as caixas. Ou antes de escolher as caixas, eu tenho que escolher o amplificador. Só que tem que ser feito o projeto. Quantas caixas eu vou precisar? Tantas. Tá? E se eu for, como que eu vou ligar essas caixas? Vou ligar assim, assim, assim. Tá. Então, dessa forma, eu vou ligar com um amplificador de tantos ohms, porque vai facilitar a minha vida, porque assim eu vou ter o melhor aproveitamento, porque aqui eu vou ter a melhor eficiência, porque aqui o meu amplificador vai ter o melhor aproveitamento, não corro risco de queimar as caixas. Então, a gente precisa fazer cálculo para escolher, para a gente poder aproveitar o máximo do nosso equipamento, tá? E não danificá-los, tá? Então a gente tem muita gente pecando aí na escolha dos equipamentos por não saber fazer cálculo, tá? E é uma coisa, pessoal, isso aqui é uma coisa tão simples que depois que vocês habituam, que vocês entendem a lógica da coisa, vocês não precisam nem quebrar a cabeça, tá? Isso aqui é muito fácil. Então vamos lá. Agora aqui a gente tem uma outra situação. A gente tem uma situação muito comum, que é a famosa ligação mista, tá? Se vocês observarem, tá? A gente tem uma linha aqui, ó, onde eu estou correndo o mouse, tá? Com 4 falantes. E aqui eu tenho mais uma linha com 4 falantes. Observem que eu tenho uma linha azul aqui, ó, juntando o preto com o vermelho, tá? Então, na vertical eu tenho uma associação em paralelo, tá? Mas quando eu venho aqui na vertical, ó, essa linha azul, ela faz uma associação em série. Então, essa ligação mista é a famosa ligação série-paralelo, tá? Porque eu vou associar essa quantidade de caixa de forma a conseguir chegar ou aproximar da impedância do meu amplificador a fim de conseguir a melhor eficiência, o melhor aproveitamento, tá? Tudo isso é calculado, tem que ser pensado, porque não existe uma forma melhor, uma receita de bolo. Cada ambiente vai ter uma forma de ser feito e eu preciso pensar como que eu vou fazer a arquitetura do meu sistema para mim pensar no que eu vou usar. Tá? O engenheiro, por exemplo, tá? Ele não pensa na quantidade de bloco antes dele fazer o projeto. Ele precisa saber quantos metros quadrados ele tem, tá? Para fazer contabilizar a quantidade de bloco que ele vai ter por andar, por pavimento, né? Então, primeiro ele faz o projeto, vai ver quantos metros quadrados tem um projeto, quanto vai ter de pé direito, aí ele vai conseguir fazer medições. Caso contrário, se eu não tenho um projeto, é difícil eu dimensionar, pensar de cabeça, né? A gente tem que calcular e tudo é possível fazer o cálculo, tá? Mas a gente tem que ter algumas bases, tá? Casamento de impedância é coisa primária, a gente que trabalha com som precisa saber, tá? Então, aonde entra aqui a associação mista, tá? Geralmente, pessoal, a ligação mista, o ideal é que a gente não use distâncias acima de 30 metros, tá? E sempre usar pelo menos cabo 2,5, tá? Por quê?
Observe o seguinte, olha o tamanho dessa linha, tá? Imagina que do ponto A aqui até o ponto B, eu tenho 30 metros. Então, a energia vai sair aqui, vai correr 30 metros, vai correr aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui. Olha o tamanho da linha, tá? Então, nesse tipo de situação, a gente tem uma perda, tá, muito grande, tá? A nossa queda de tensão acaba sendo muito grande. Às vezes a gente precisa de muito amplificador, tá, para poder compensar essa queda de tensão. Quando a gente pensa em fazer esse tipo de associação, eu sou mais a favor de usar transformadores, tá? Porque nesse caso aqui, tá, a gente vai ter algumas possíveis situações, tá? As caixas que estão mais próximas do amplificador geralmente tendem a tocar mais alto, porque observem, ó, o circuito é menor, tá? Ou seja, quando, né, essas caixas vêm tocar, as da frente já estão, né, já se alimentaram, digamos assim, melhor, né? Ou seja, é como se a gente tivesse uma mesa e as que estão na frente chegaram primeiro, pegaram mais do que quem chegou depois, tá? Basicamente é isso. Então, esse tipo de associação é uma possibilidade, é usual, tá? Mas para alguns segmentos eu não recomendo, tá? Para distâncias máximas aí estourando 30 metros de cabo, tá? Acima disso já não é legal, não fica muito bom. Ah, irmão, mas eu fiz, ficou bom. Bacana. Vamos lá. Quando a gente faz a ligação mista na prática, né, eu peguei o mesmo amplificador, tá, irmãos, para ficar bem fácil, peguei um amplificador de 100 watts, para ficar muito mais fácil de entender, tá? Se o amplificador mudar, a fórmula está aqui, tá bom? A fórmula está aqui, é só fazer a fórmula, vocês vão alcançar aí o resultado, tá bom? Então aqui, ó, a tensão a gente já sabe, é a mesma, né? A tensão que sai no amplificador é 20 volts. Para mim, chegar aqui, né, na potência máxima que eu vou obter com essa carga, né, o quanto o meu amplificador vai me entregar se eu fizer essa ligação, a conta é essa aqui, novamente, tá? Potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. A gente já fez essa conta anteriormente. Então, nesse caso aqui, como a minha impedância, tá, fez o casamento ideal do amplificador, o amplificador é de 4 ohms. Olha que eu não estou falando de potência aqui, tá, gente? O amplificador é de 4 ohms e a minha carga é 4 ohms, tá? Aí, agora a gente fala naquilo que todo mundo gosta, né? A potência que ele vai entregar é 100 watts. Então ele é 100 watts e com essa ligação ele vai entregar 100 watts, tá? Agora a gente também precisa considerar o seguinte, ele está entregando 100 watts nessa linha e eu tenho 8 sonofletores, tá? Então quer dizer que esse 100 watts vai ser dividido para 8 sonofletores. Cada sonofletor vai falar quanto? 12 watts. Irmão Hudson, mas a minha caixa é de 100 watts. Não importa, irmão. Tá? A caixa vai receber a divisão. Tá? Tudo que o amplificador está mandando é dividido pelaquilo que tem ali. Tá? Não tem como a gente esperar que o amplificador de 100 watts vai fazer 8 caixas tocarem 100 watts. Tá? Precisaria de 800 watts para que a gente conseguisse alguma coisa mais próximo disso. Tá? Então, se meu amplificador é 100 watts, eu posso usar a caixa de 100 watts aqui? Posso, vai ficar meio pesado, mas posso. O ideal é que a gente usasse ali, né, uma ligação como essa, caixas de 4 polegadas, né, o amplificador é de 100 watts, caixas de 4 polegadas, são bobinas que não são tão pesadas, tá? Vai precisar de pouca tensão para que se excitem, tá? Então a gente vai conseguir fazer essas caixas falarem muito mais. Mas posso colocar caixa de 100 watts? Pode, pode, só que a eficiência não vai ser tão grande, tá? Porque o nosso amplificador é pequeno, tá? E aí a gente tem aqui 12 watts e meio. Nossa, moços, mas é muito pouco. Depende. Com 12 watts e meio, tá? Uma caixa que fala 90 dB
tá? Minha caixa de som, o fabricante fala que ela fala 90 decibéis se eu aplicar 1 watt, certo? Se eu aplicar 12 watts nessa caixa, quantos dB ela vai falar? Então ela vai falar um X de dB, tá? E eu vou deixar vocês na curiosidade porque a gente vai falar isso num outro vídeo. Então se a minha caixa com 12 watts ela vai falar tantos dB, esses tantos dB vai alcançar até que distância? Isso é cálculo, irmão. A gente precisa saber fazer, tá? É materiazinha básica para a gente ter, a gente que trabalha com som precisa saber, tá? Cálculo de queda de pressão sonora, tá? Se a gente não souber fazer isso, não adianta, irmão. A gente vai ficar sempre quebrando a cabeça, não dá certo, no erro e no acerto. É melhor a gente ir pela matemática, que é um pouquinho mais assertivo, tá? Então, matematicamente falando, tá? 12 watts por caixa aqui nessa ligação, ok? E é bom? Não, isso aqui é só cenário, tá, irmãos? É só para a gente aprender a calcular. Para que a gente consiga fixar bem isso aqui, tá? Para quem acha que 12 watts é pouco, que não é legal. Irmãos, dependendo do ambiente, tá? Que a gente tiver usando um amplificador como esse, tá? Um amplificador de 100 watts, tá? A gente consegue sonorizar um ambiente de até 800 metros quadrados, tá? Irmão, então eu vou conseguir sonorizar uma igreja de 800 metros quadrados? Jamais. Esquece isso, tá? Por quê? Precisa ser feito um cálculo. E eu não estou falando para vocês que esse amplificador vai resolver o problema de uma igreja de 800 metros quadrados. O que eu estou ensinando para vocês não é projeto, eu estou ensinando para vocês casamento de impedância, tá? Então, pessoal, não metam o pé pelas mãos, tá? Aqui a gente não está falando de projeto. Lá na frente a gente vai chegar nisso, como que a gente calcula a potência, como que a gente calcula o amplificador, tá? Mas aqui é casamento de impedância. Eu vou escolher a caixa certa e o amplificador certo. E eu estou falando de amplificador, não estou falando de potência em si, tá? Vou escolher um amplificador compatível com a minha carga, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas associações, tá? Então, vamos imaginar que alguns cenários podem acontecer. Irmão Hudson, eu tenho 6 caixas na minha igreja, eu preciso colocar mais uma caixa. Como que eu ligo? Né? Como que eu ligo? E aí a gente tem algumas situações, tá? Como que eu vou fazer essa ligação? Aonde que eu tenho que ligar? Tá? Dependendo de como eu fizer essa ligação, tá? Eu posso gerar alguns problemas. Eu posso jogar a potência lá embaixo, tá? Ou eu posso tentar encontrar um meio termo, tá? Então, quais são as formas da gente fazer? É o cálculo da linha que a gente tem para a gente ver onde é melhor a gente ligar, tá? Então, observem aqui, né? Se eu tivesse, né, duas linhas aqui, ó, com 266, precisasse ligar mais uma caixa, uma das formas seria essa aqui, bem conveniente, tá? A gente não ultrapassaria, se o amplificador fosse de 4 ohms, a gente estaria dentro aí, né, dentro da impedância do amplificador. Irmão Hudson, eu tenho 2 caixas em paralelo no meu amplificador, como que eu faço? Vai ter irmão que ele simplesmente vai vir aqui e vai ligar mais uma em paralelo, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. E aí a impedância do amplificador é 4, o irmão vai ligar em 6. Aí o amplificador começa a pipocar, começa a rachar, a voz começa a ficar ruim. Irmão, o som tá ruim, irmão, o som tá ruim, irmão, o som tá ruim. Ok, tá? Por quê? Porque foi lá e ligou a caixa errada, não fez o cálculo, não sabia como calcular, tá? Aí, bacana, fui lá, irmão, eu coloquei mais uma caixa. Irmão, fiz a ligação certinho, irmão. Mas agora o som ficou muito baixo. Ok. A impedância do amplificador aqui era 4 ohms. Tá? Agora você jogou para 12 ohms. Com 2 caixas aqui, o amplificador estava me entregando 100 watts. Tá? E agora, com 3 caixas dessa forma, a nossa impedância caiu bastante. Vamos ver como é que ela ficou? Olha lá. Quando o meu amplificador tinha 2 caixas,
somente ligada nele, dessa forma, em paralelo, meu amplificador estava me entregando 100 watts. Mas aí eu julguei que lá na minha igreja estava precisando de mais uma caixa, né, irmão? Não foi feito o projeto, né? Aí, bacana. Aí eu fui lá e coloquei mais uma caixa. Olha lá. Agora meu amplificador vai estar me entregando quanto? 33 watts. Ah, mas como é que pode isso? Cálculo. Cálculo básico. Aqui, ó. Entende? Não é jogando em conversa fora, né? Basicamente, é matemática, tá? A matemática, ela tende a ser exata, né? Na prática, a gente tem, às vezes, alguma variação para mais ou para menos, tá? Mas, basicamente, é o que a gente vai entregar. O que eu posso afirmar para vocês com absoluta certeza não é que vai ser 33 watts. O que eu posso afirmar com absoluta certeza é que com duas caixas assim, o seu amplificador entregava 100 watts, tá? E agora, com três caixas assim, o seu amplificador vai entregar menos potência, tá? E que vai ficar abaixo de 50 watts, isso é certeza. Tá? Então, matematicamente falando, né, o cálculo é o mesmo, tá? A gente vai ter a tensão dividido pela resistência, ou seja, se o meu amplificador está entregando 33 watts e eu tenho três caixas nessa linha, agora cada caixa vai estar falando 11 watts. Olha o que vai acontecer com o seu sistema. Você só tinha duas caixas ligadas em paralelo. Na eficiência máxima do amplificador, cada caixa estava falando quanto? 50 watts. Ok? E não estava bom. Aí você foi lá e colocou mais uma caixa, tá? Para ver se melhorava. E o que aconteceu? Agora o seu sistema vai falar 11 watts cada caixa. Percebe? Então assim, mas irmãos, e agora o que eu faço? Bom, agora a gente precisa calcular e fazer a coisa certa. Vamos fazer um projeto para ver o que é melhor ser feito. Vamos colocar mais um amplificador? Vamos colocar transformador aqui, ó. Tá? O fato é, tá faltando potência ou tá faltando eficiência? Se eu tenho aqui, por exemplo, duas caixas de 4 polegadas. Ao invés de eu comprar mais uma caixa de 4 polegadas, não seria mais interessante eu colocar duas caixas de 6 no lugar? Porque às vezes não é falta de potência, às vezes é falta de eficiência, tá? E aí eu preciso fazer a escolha certa da minha caixa, tá? Então se a minha caixa tiver mais eficiência, naturalmente que o amplificador vai falar muito mais, tá? Vamos dar um exemplo assim, bem corriqueiro, tá? Uma caixa, por exemplo, de 4 polegadas, com 1 watt aplicado, é muito comum elas entregarem entre 87 e 90 dB com 1 watt aplicado, tá? Caixas de 6 polegadas é muito comum, tá, entre os fabricantes, elas entregarem entre 89 e 93 dB, tá? Então a gente tem uma variação de uma caixa para outra, tá, de 3 dB. Ou seja, uma caixa de 4 polegadas fala geralmente 3 dB a menos do que a caixa de 6. Ou seja, se eu trocar essas duas caixas de baixa eficiência e colocar duas caixas de uma eficiência maior, tá? Eu vou ganhar o dobro de potência. Somente troquei a caixa, não acrescentei caixa. Eu apenas troquei a caixa e ganhei mais eficiência. Ganhei o dobro de potência. Percebe? Então quer dizer que eu ganhei muito mais pressão sonora. Então também a gente vai precisar entrar nesse contexto de eficiência de caixa, tá? Mas o que eu quero salientar aqui para vocês é que o casamento correto vai fazer o sistema falar o que deve falar, tá? E que os irmãos precisam entender que não é somente ligar, tá? Se eu vier, tá? Aqui nesse cenário, né? Ó, eu vier aqui nesse cenário, né? E coloquei mais uma caixa, tá? Coloquei mais uma caixa. Não vai mudar muita coisa, tá, pessoal? Aqui vai funcionar bacana, a impedância está muito próxima aqui do meu amplificador, vai funcionar muito bem, tá? Eu tinha esse cenário aqui, tá? Coloquei mais uma caixa da forminha correta,
tá? Então eu vou melhorar a minha cobertura em algum ponto, mas eu não vou ter uma queda de pressão sonora considerável, tá? E aí vai estar dentro do amplificador. Mas no cenário anterior aqui, ó, tá? Se fizer isso, né, vai gerar um problemaço, tá bom? Vamos lá. Então, basicamente é isso, tá? O casamento série paralelo, né, que é esse casamento que a gente está fazendo aqui, tá? Geralmente a gente não pode ligar grandes distâncias, tá? A gente tem um pouco de perda de distribuição, tá? Ainda que os irmãos falem assim, Hudson, eu já liguei, assim funcionou muito bem. Ótimo, tá? Mas para quem não tem experiência, tá, pessoal, não sabe fazer um bom cálculo, ainda não vivenciou, porque o irmão que fala para mim, irmão Hudson, eu fiz assim e funcionou, tá? Então é um irmão que talvez tenha uma percepção, já tem uma vivência, já errou e acertou algumas vezes, ainda que não saiba fazer os cálculos, tá? Mas pela experiência prática, já experienciou, viu que deu certo de uma determinada forma, mas para os irmãos que não têm experiência, faz o cálculo, tá, irmãos? Faz o cálculo que é para a gente poder ter a melhor eficiência, tá bom? Então, ligação em série, irmãos, só quando a gente for proteger as caixas, tá? Lembrando que ligação em série normalmente derruba muito a potência, que foi o caso aqui, ó, desse último cenário, tá? A gente tinha cada caixa falando 50 watts, e aí viemos aqui, colocamos mais uma caixa, tá? E aí a gente jogou a potência lá embaixo. O que a gente não pode fazer, tá, irmão? Vamos entrar aqui nesse cenário, tá? Irmão, mas se eu jogar aqui, a potência cai demais. Se eu jogar aqui, eu vi que a potência aumentou. Pois é. Sabe o que acontece, irmãos? Esse é até uma coisa que eu não gosto de falar, que às vezes a potência aumenta, tá? Porque o que acontece, irmãos? O irmão vem e faz errado, e aí isso aqui fica funcionando 6 meses, 1 ano. Esse irmão ele vai chegar lá na frente, vai falar, mas eu já fiz lá, tá funcionando até hoje. Tá? Funcionou 1 ano. Queimou. Tá? Mas funcionou. Tá? Só que a gente tem igreja com amplificadores funcionando há 15 anos, há 20 anos. Ou seja, se você faz a ligação certa, o amplificador vai funcionar há 20 anos. Se você fizer a ligação errada, vai funcionar? Vai queimar. Vai ficar dando intermitência. Tá? Os amplificadores novos são tudo amplificadores, na sua grande maioria, classe D, que tem um monte de proteção. Tá? Aí o irmão tá lá no culto e aí não tem limiter, né? E aí de repente o que acontece? Aumenta mais, aí vai lá, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco o amplificador, o que ele faz? Ele joga a potência lá embaixo. Irmão, no meio do culto, o som some do nada. Não, o som não some do nada, tá? É simplesmente ir lá e reduzir a marcha, tá? Você está na subida, tá? Vai lá, reduz a marcha, baixa um pouquinho o volume. Aí o amplificador respira, fala, oh, Deus seja louvado. Ele aliviou minha carga, né? Baixou um pouquinho a potência e aí ele começa a falar alto de novo. Por quê? O amplificador, tá? Ele tem o seu limite de corrente, ele tem o seu limite de calor, ele tem sensores, tá? Amplificadores antigos, toroidal, Watson, ciclotron, tá? Os antigos Stanner, tá? Eram os amplificadores muito robustos, tá? Muito parrudo. Hoje em dia, os amplificadores, na sua grande maioria hoje, os Xing Ling que estão chegando aqui no Brasil, tá? Não é que não são bons, irmãos, tá? Não tem a mesma resistência, a mesma robustez do que os amplificadores antigos, tá? Então eles têm um monte de proteção. Os fabricantes, no longo dos anos, eles foram ficando calejados, né? E aí, de tanto o pessoal fazer ligação errada, ligação errada, ligação errada, queima o amplificador, mas eu liguei certo, eu liguei certo, eu liguei certo. O fabricante, ele sabe que foi ligado errado, ele sabe que foi feita alguma coisa errada. Né? O que ele foi fazendo? Foi incorporando sensores, foi incorporando nos equipamentos sistemas de proteção. Tá? Hoje em dia, tá?
pode ver que você quase não encontra muitas assistências técnicas no mercado. Porque os equipamentos vêm com um monte de proteção, tá? Mas imagina no longo do tempo, né? Mesmo hoje com um monte de meios de aprender, né? A gente ainda tem muitas pessoas que trabalham com som que não sabem fazer o casamento de impedância, não sabem fazer a conta, tá? E aí por conta disso, né? Alguns equipamentos ficam apresentando falha, né? Então a continha básica, tá, pessoal? Casamento de impedância é muito importante, tá? E aí mais para frente a gente vai fazer um videozinho, vou explicar para vocês também a questão da eficiência das caixas, tá? A gente precisa também entender um pouquinho isso, a escolha certa, tá? Normalmente, tá? O pessoal acaba querendo escolher de forma muito equivocada. Vou pegar a que tem mais pressão sonora. E não é assim às vezes, tá, irmãos? Mas o irmão Hudson falou que a caixa de 6 polegadas fala o dobro da de 4 polegadas. Tá, mas para o seu ambiente é o ambiente adequado? Né? Será que para o seu ambiente vai funcionar? Né? Quando a gente vai fazer uma sugestão, isso é uma prática nossa aqui, tá, gente? Antes de eu sugerir para os meus clientes um determinado produto, normalmente eu testo, tá? A gente aqui tem uma prática comum nossa, quando a gente está experimentando alguma nova ideia, algum produto novo, tá? Às vezes a gente oferece para alguns dos nossos clientes aquele produto instalado, tá? Totalmente doado, tá? Mas que a gente consiga fazer o acompanhamento daquilo durante 6 meses, um ano pelo menos, para a gente ver a eficácia daquele aparelho, daquele sistema, daquele projeto, né? Para a gente ver o que teve de dificuldade, pelo menos durante um ano, tá? Para a gente começar a oferecer, né? E normalmente a gente às vezes, né? Eu tenho, por exemplo, muitos clientes que são revendedores. E os revendedores, às vezes, eles vendem coisas que eles não conhecem, tá? E acontece muito, muito demais o pessoal oferecer, principalmente caixas de som, né, que não tem eficiência, tá? Então, isso pra gente é muito importante, tá? A caixa a gente não escolhe por watts, a gente escolhe por eficiência, a gente escolhe pela conveniência, tá? Daquilo que vai ser melhor para o nosso ambiente, tá? Porque a gente também pode escolher pela conveniência do orçamento, tá? A gente pode escolher pela conveniência da estética, tá? A gente pode escolher pela conveniência, tá, da implantação do sistema, porque às vezes, se eu fizer um sistema que vai ser melhor, eu vou ter que fazer uma intervenção estrutural muito grande, tá? Se eu fizer de uma determinada forma, pode ser que não seja seguro, tá? Então, algumas escolhas a gente vai ter perdas e ganhos, tá? Então é importante a gente considerar tudo isso, tá? Para que a gente faça aí uma boa escolha. Basicamente, tá, pessoal? Casamento de impedância é isso, tá? Se souber fazer as contas direitinho, bonitinho, tá? Vocês não vão errar mais, tá? Não tem erro. Bom, então é isso. Deus abençoe.